Olá, sou Aristófanes, o pai da comédia. Sem mim isto não faz sentido. E o português dirá, mas, ok, para ti continuará exatamente na mesma. Saúdo gregos e troianos, e mesmo o troiano, que numa situação complicada se vê grego, ganhando dupla nacionalidade e por isso é expulso da cidade, encontrará na comédia o seu lar. E a comédia provocará no rosto uma deformação e entrará como pezinhos de lã na história do feio, como diz Humberto Eco, um tipo que há de aparecer por aí. Eu estou fora do tempo a produzir este anacrónico podcast. A mortalidade é para vocês, eu não morro. Eu sou um comediógrafo e morro doiro. Hoje trago-vos uma história curta. Adonis, um homem belo, a própria figura do belo chegou aos vossos dias. Um mortal mais belo entre os mortais. Quantos anos de Adonis? Já vos falei de alguns. É sempre a beleza enquanto perdição. Isso talvez faça ligação com um episódio posterior em que hei de falar de Narciso. A mãe de Narciso tinha bem ciente que a beleza é uma maldição no que toca aos mortais. Será o seu fim. Não é para falar de Narciso que carreguei no rec, é para falar de Adonis. Recuemos até ao início, na medida do possível, dado que a vida é em médias res. Afrodite era uma deusa teimosa. A primeira ilha que Afrodite pisou, ao sair das águas, quando foi gerada, foi Chipre. Lá havia um templo em seu nome. Afrodite era uma deusa intransigente. Considerava que negligenciar o culto ao seu templo era o pior dos crimes. Superior ao incesto, estava a acontecer uma mudança. Ela, que até então era a deusa acima de todos os deuses, em Chipre, começou a aparecer um culto a outro deus. O culto a deus Dioniso. O rei de Chipre, Teias, não tardou a reconhecer as virtudes vínicas do deus Dioniso. A filha de Teias desejava o pai. Desejava ardentemente o pai. Em faltando entretém, uma das criadas do rei embebedou e conduziu a filha do rei, Esmirna, aos aposentos do rei e fizeram um bom do sexo várias e várias vezes durante uma semana, até que o rei pensou, porra, belas fodas. Não sabia a identidade daquela fêmea voluptuosa, aquela fudilhona ímpar. Até que ofereceu a quem descobrisse a identidade daquela fudilhona uma montanha de ouro. Esmirna começou a sentir-se culpada. Quem diria? E fugiu para o bosque. Fugiu para o bosque, pediu ao céu que a ajudassem. Os deuses têm sempre uma forma tortuosa de interpretar as súplicas. Nem foram muito originais. Transformaram Esmirna numa árvore. A árvore de mirra. Podíamos fazer uma à parte. Será que a mirra oferecida a Cristo é um fragmento de Esmirna? Praticante de incesto com o seu pai Teias? É um à parte. Um detalhe. Esmirna engravidou. A árvore de mirra abriu-se e vomitou um bebé de sexo masculino, mortal. Deram-lhe o nome Adonis. Tão bonito que ninguém lhe era indiferente. E neste aspecto podíamos juntar 6, 7, 10 nomes de personagens da mitologia com uma beleza ímpar. Talvez Adonis seja um caso particular entre os casos particulares. Era tão bonito que atraiu a deusa do amor e da beleza, Afrodite. Todos os deuses sentiram mal-estar perante Adonis, ou pela sua beleza, ou porque desencaminhava as mortais fêmeas. Adonis gostava de caçar. Afrodite disse, ok, podes caçar, mas animais de pequeno porte, de ferocidade controlada, lebres, coelhos, pomos, coisinhas pequenitas. Não te estiques, não te estiques. Afrodite foi perentória, não vás atrás de ursos, leões e javalis. Mas o homem é sempre o homem. Um dia Adonis cruzou-se com um javali e pensou, não me passa dois. Lutaram durante um pouco, parecia que Adonis ia levar a sua avante, deixou que o arco e aproximou-se do javali, bem perto dele, andava ali a rodopiar como se fosse um bailarino, tirou uma faca e quando estava prestes a apunhalar o javali com as presas, o javali rasgou o ventre de Adonis, que caiu mortalmente ferido. Afrodite chegou a tempo de ver o amante a esvair-se em sangue. E o javali, sobre o qual recaem as suspeitas de ser Ares, que nunca apreciou este romance, partiu daquela cena a grunhir de triunfo, se bem que isto já é humanizar o javali.
Há uma versão de Ovídio que foi apropriada por Shakespeare. Ovídio, meu camarada romano, a versão foi trabalhada por Shakespeare. A traço grosso diz que a morte de Adonis é o ponto final numa espécie de amor. O falecimento do seu amado leva Afrodite a amaldiçoar o amor e a decretar que, doravante, o amor deve ter sempre laivos de tragédia. Sem Adonis não há Romeu e Julieta. Não há adolescentes a chorar no quarto a ouvir música de merda. É provavelmente o grande culpado das músicas de merda. E este foi mais um Aristófanes. Falo-vos de um sítio onde o tempo não corre. Até ao próximo episódio.